Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate aqui, que na verdade corresponde a um pré-jogo, isso mesmo, não tradicional aqui no canal, eu costumo fazer uma live, mas como o jogo amanhã, domingo, é às 11 horas da manhã, acho que não daria muito tempo para que fizéssemos uma live, então resolvi gravar esse vídeo para ter com vocês aqui alguns minutos de debate. Queria cumprimentar você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, esperando que você tenha tido um grande sábado. Meus amigos, eu lhes diria o seguinte, o time do Flamengo, claro, em franca progressão. Perdemos muito tempo, companheiro rubro-negro, para a alegria de vocês, companheiros anti-rubro-negros. Ainda me recordo que diante da contratação do Paulo Souza, bradei contrário aqui no canal. Imaginava que o Flamengo fosse fazer uma contratação de relevo, todos imaginavam que fosse o Mister, e eles trouxeram o Paulo Souza, um treinador, meus amigos, nós sabíamos e comprovamos sem mérito qualquer na função de treinador. Foi um grandíssimo jogador, mas como treinador não havia logrado sucesso e por isso a margem de risco aumentou substantivamente. O resultado disso você já sabe, companheiro. Estamos numa situação, é verdade, muito delicada na tabela do Brasileiro, apesar de que estamos credenciados para que disputemos os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores também. Mas no Campeonato Brasileiro estamos muito distantes. 9 pontos nos separam do Palmeiras, que é o líder, e alguns pontos a menos de outros clubes que, eu diria, não estão numa fase de progressão como está o time do Flamengo. Portanto, meus amigos, o jogo de amanhã, domingo, contra o Avaí, apesar de ser o último do primeiro turno, é um jogo bastante importante, tal como está dizendo aí a reportagem, para que nós continuemos a entender que o Flamengo possa sim, e já aconteceu em outras oportunidades, eu diria até com uma matemática ainda menos favorável, mas de fato é muito importante esse jogo para que nós continuemos a competir, senão o Campeonato Brasileiro servirá para nós meramente como uma competição classificatória para a Libertadores, apenas se para receber alguma receita a mais. Mas como o companheiro rubro-negro quer títulos, e eu também, e como o companheiro anti-rubro-negro não quer que o Flamengo ganhe, por óbvio, você aí, que sempre frequenta o canal e é sempre bem-vindo, é preciso entender que o Flamengo tem que ganhar o Avaí amanhã, de qualquer forma, aproveitando-se de uma sequência de jogos onde, teoricamente, a nossa situação passa a ser mais fácil dentro de campo. E amanhã, domingo, contra o Avaí, não é diferente. Temos que respeitar, é verdade, o time do Avaí, temos que entender a força da torcida local, mas temos que entender também que a torcida do Flamengo vai estar presente. Aliás, foi uma luta muito importante para conseguir ingresso. Aliás, eu tenho até aqui para te dizer o que naturalmente vocês já sabem, mas vem como informação. O Flamengo simplesmente esgotou todos os ingressos que eram destinados para um time visitante no Campeonato Brasileiro. Ou seja, por todas as vezes que o Flamengo foi visitante, a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos. Foi o único clube que conseguiu essa façanha, e isso aí, companheiro, não era de se esperar diferente da medida em que todos nós conhecemos a torcida do Flamengo. Portanto, é um jogo, claro, que tem o seu nível de dificuldade, mas eu acredito que o Flamengo, mesmo tendo que poupar jogadores, o Flamengo tem amplas condições de vitória e precisa exercer esse favoritismo amanhã dentro de campo. Um empate ou uma derrota, ou mesmo qualquer resultado diferente de uma vitória, seria cáustico para nós e realmente nos desanimaria bastante. Então, a reportagem aqui do Coluna do Flamengo sintetiza bem o que
o Flamengo entende como importante para esse jogo, ou seja, apenas a vitória. Então está aqui para continuar na briga pelo título. O Flamengo vê vitória sobre o Avaí como obrigação. Não é uma obrigação apenas porque o Flamengo quer conquistar o título. É uma obrigação porque o time do Flamengo é muito melhor. Isso não tem nada a ver com soberba. Isso aí tem simplesmente a ver com uma análise técnica que não precisa nem ser, eu diria, detalhada. Uma análise superficial de comparação imediata entre um elenco e outro, claro, nos apresenta ali como favoritíssimos para o jogo de amanhã. E nós temos que exercer esse favoritismo. É aquilo que eu disse para vocês, nós temos 9 pontos de diferença para o Palmeiras. O Flamengo não pode se dar o luxo de empatar um jogo como esse, de amanhã. Mesmo considerando que muita água ainda vai rolar por debaixo da ponte, mas o Flamengo não pode mais perder pontos de maneira alguma. Então tem que ganhar. Então tá aqui, ó, rumo arrancada para o título, depois de passar por Curitiba e Juventude. Boas vitórias, onde o Flamengo também era favorito e exerceu esse favoritismo. O Flamengo tem pela frente mais um adversário do grupo, que está na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileiro de 2022, ou seja, ainda tem essa. O Avaí não faz uma boa campanha, o Avaí está lá na parte de baixo e muito provavelmente as equipes que vão jogar contra o Avaí vão vencê-lo também. Então isso significa que o Flamengo não pode perder pontos de jeito nenhum. Eu queria apenas te lembrar, companheiro, que essa é a fase final do turno do Campeonato Brasileiro. Isso significa que essa mesma sequência, lembrando a vocês que no jogo seguinte do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Atlético do Paraná. Perdão, o Atlético de Goiânia. Então, entenda como é importante marcar pontos agora, porque nós vamos enfrentar depois uma sequência difícil com São Paulo, Palmeiras, inclusive até fora de casa. Então, esse final de campeonato no segundo turno, por óbvio, vai apresentar a mesma sequência de jogos. Isso nos favorece bastante, enquanto outras equipes têm jogos mais difíceis no final do campeonato. Isso é só para você entender como ainda dá para chegar lá, dependendo, claro, da forma como o Flamengo se portar na competição e considerando a evolução bem transparente pela qual nós estamos passando. Então tá aqui, ó, o Avaí não pode representar uma ameaça para quem sonha em beliscar o troféu da competição. Por isso, o triunfo foi visto como obrigação. Aí tá aqui, ó, o rubro-negro sabe da dificuldade que encontrará e por isso o Dorival estuda mexer apenas no sistema defensivo. O Gustavo Henrique não vai nem viajar. Não foi relacionado. Porque você sabe, o Mister o quer. Então me parece que ele está em vias de celebração desse contrato com o Fenerbahçe. Eu não faria isso agora, você pode até comentar aí, eu não faria. O Gustavo Henrique, como eu já falei para vocês nas lives, é importantíssimo para o time do Flamengo, companheiro rubro-negro, nesse momento agora, onde você precisa ter jogadores com características diferentes. Indubitavelmente o Gustavo Henrique tem essas características diferentes, principalmente no cabeceio aéreo, eu diria, ofensivo e defensivo. Ele é muito bom na bola alta e faz gols, inclusive. Então é um jogador que tem características importantes para poder mudar uma partida. Veja bem, no final da partida, onde o Flamengo tem aí que defender e o adversário desesperado fica alçando bola na área do Flamengo, está lá um bom cabeceador para isso. Então eu não venderia agora, venderia no final da competição, mas a janela, o clube europeu quer, talvez o Flamengo entenda como uma oportunidade, mas mesmo assim eu não faria, eu perderia essa oportunidade. Algo me diz que nós iríamos precisar do Gustavo Henrique, que aliás, tal como o Léo Pereira, surpreendentemente está em boa fase. Então ele diz aqui, o rubro-negro sabe da dificuldade que encontrará e por isso o Dorival estuda mexer apenas no sistema defensivo. De Arrascaeta, o quarteto do Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro devem começar a partida. Não sei não, hein? Sinceramente, eu não sei não. Provavelmente quando você começar a assistir esse vídeo, talvez alguns companheiros já tenham doado o furo novamente, já tenham falado da escalação do Flamengo, muito provavelmente, mas eu não sei se eles vão começar o jogo não, hein?
Sinceramente, um dos dois aí, Gabigol e Pedro, eu até acredito. Agora, de Arrascaeta e Everton Ribeiro, porque na quarta-feira tem um jogo importante que vai demandar muita intensidade, que é o jogo contra o Atlético do Paraná, aqui, onde nós temos que fazer o resultado aqui. Então, não sei se eles vão jogar, não. Muito provavelmente não. Muito provavelmente até nós teremos uma zaga amanhã que tenha o Pablo e o Fabrício Bruno. Para mim, o time que vai entrar amanhã é bem diferente desse aí. Não sei, mas se dizem, talvez tenham colhido alguma informação, mas o Flamengo tende a poupar esses jogadores. Então, companheiro, eu queria dizer aqui para você que o Flamengo tem a obrigação de vencer. Acho que o Flamengo entraria com um time, vamos ver, os doadores de furo vão falar daqui a pouco, o Dorival. Ele está treinando exatamente agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou pondo à noite, mas exatamente agora ele está treinando. E eu quero aqui te dizer, companheiro, acho que vem com Santos, Mateuzinho, deve poupar o Rodinei, Fabrício Bruno, vai vir com Pablo e o Ayrton. O Thiago Maia não vai poder jogar amanhã, provavelmente ele vai botar o Diego Ribas dentro do campo, acho que sim. Acho que vem com o Diego Ribas aí. Aí o Flamengo dentro dessa trinca de volantes, eu quero te dizer aqui que o Vidal está relacionado, mas eu não acho que o Vidal vai iniciar a partida amanhã, salvo se de fato o Dorival nos surpreender bastante, mas ele deve vir aí com o Diego Ribas. Acho eu que deva pôr o João Gomes dentro de campo, acho que ele vai ser fundamental. Acho que deve pôr também o Matheus França, ou então ele vai entrar com o Vitor Hugo. Eu estou apostando aí num time reserva, independente da forma como o Flamengo pretenda encarar o time do Avaí tendo que ganhar. Então vamos lá, com o Diego, talvez o João Gomes, que é um cara que não pode sair, que realmente está muito bem e tem vigor, é mais jovem. Acho que ele deva vir com o Vitor Hugo ou com o Matheus França, talvez faça uma trinca ali. Não sei se ele adianta o Diego, bem provável que o Diego jogue como primeiro volante, ou então ele põe o João Gomes na primeira volância, põe Diego e o Matheus França, ou o Diego e o João Gomes. E aí tem 3 atacantes ali, um deles eu acho que vai ter que jogar entre o Gabigol e o Pedro. Talvez ele ponha o Gabigol amanhã no jogo, com Cebolinha pelo lado esquerdo e talvez o Marinho venha pelo lado direito, ou seja, o Flamengo apostando mais num jogo pelas beiradas. Isso tudo para poder poupar os jogadores contra o Atlético do Paraná, que é um grande jogo. Então, o time do Flamengo pode estar escalado assim amanhã, apesar do site Coluna do Flamengo aqui estar apostando de início no De Arrascaeta, no Everton Ribeiro, ou seja, nos jogadores que integrem o time de maneira mais mais, apostando inclusive no Gabigol e no Pedro. Bom, aí eu já creio que ele não vai fazer. Acho que ele vai poupar esses jogadores para o jogo de quarta-feira. Vamos ver, é assim que o rubro-negro pode encarar o jogo de amanhã. No mais, companheiro rubro-negro, eu quero aqui te falar que uns 40 minutos depois do jogo de amanhã, eu vou entrar ao vivo, vou fazer a live de pós-jogo, e aí no final do dia, às 10 horas da noite, a nossa live raiz, aquela que nós sempre fazemos aqui no canal. Quero te desejar um bom jogo amanhã para todos nós. Quero te desejar, companheiro anti-rubro-negro, um mau jogo para a equipe de vocês. Porém, quero te desejar saúde, sorte nesse final de semana. E quero aqui te desejar um bom final de sábado também. Até amanhã, meus amigos, uns 40 minutos depois de terminar o jogo, 30, 40 minutos, entro ao vivo e depois às 10 horas da noite. Sorte para todos nós, independente do time que vai entrar. O que precisa estar ratificado é que o Flamengo tem que ganhar esse jogo. O Flamengo precisa ganhar esse jogo para que nós, então, continuemos a competir. Saudações rubro-negras, meus amigos. Muito boa noite a todos vocês.